determinada indústria do ramo da construção civil. A você coube avaliar o dosador de concreto. Tá? E vistoriando o equipamento, você conclui que o mesmo apresenta vida aparente de 5 anos. Muito bem. E aí ele diz o seguinte, que você consultou a nota fiscal e descobriu que ele foi comprado há 3 anos. Ok. Se ele foi comprado há 3 anos, o que isso significa, professor? Qual é o dado que eu levo em consideração? Eu não vou nem escrever aqui para a gente não ter confusão depois. Sempre você leva como informação a idade aparente para você conseguir resolver o seu problema. Então, sempre a idade aparente, tá? E para que serve essa informação que ele foi comprado há 3 anos? Bom, uma das coisas que serve é a gente saber que ele foi comprado há 3 anos, ajuda para a gente ter uma ideia do modelo daquela época. Ou seja, há 3 anos atrás, que tipo de equipamento que era vendido, qual que era o modelo, o que tinha de especificação. Porque a gente, olhando para a nota fiscal e tendo essa informação de 3 anos passados, por exemplo, a gente consegue, então, ter a ideia do valor do nosso bem similar hoje. Então, eu vou buscar com potências e capacidades similares. Beleza, então vamos lá. Realizou, então, a coleta de dados e descobriu que o equipamento similar, ele é vendido hoje por 120 mil. E que a vida útil do equipamento, a vida útil dele, é de 15 anos. Pronto. Aí depois ele pede para que a gente faça a avaliação pelos 3 métodos, né? Decolhe, da percentagem constante e o método da TIR, da taxa, tá? Eu vou abrir, deixa eu fechar aqui, só um pouquinho. Vocês têm um formulário. Não sei se vocês têm esse formulário. Ah, não, vocês não têm esse formulário aí, não. Mas eu já dou um jeito de postar ele aí, só um pouquinho. Vamos iniciar calculando, então. Professor, Oi. não está compartilhando nada. Não sei se colocou para compartilhar ou tu tirou. Não, eu tirei para você poder enxergar melhor aqui. Sem problema, sem problema. Tá. Eu estou acompanhando o material. Tá. Então, nós vamos, pelo primeiro método, nós vamos fazer pelo método decolhe, tá? Então, busca lá nas aulas que vocês vão chegar nas fórmulas que eu vou escrever aqui para vocês. Eu já vou começar fazendo o cálculo ao contrário. Então, eu já vou iniciar logo calculando a ADP. Quem que é a ADP? A depreciação, tá? Então, vamos lá. 2, o valor de novo, menos o valor residual,
dividido por N e N mais 1. Ok. Esse aqui é o DP. Isso aí. Vamos substituir, então. Ele diz para nós, ó, VN, valor do equipamento novo. Quanto é o valor do equipamento novo? 120 mil. Então, nosso DP 120 mil. E o valor residual? Ele passava para nós essa informação? Vamos ver. Valor residual, 10% do valor de novo. Então, 10% do valor de novo, 12 mil. O N. Que N é esse? Lá na aula em que eu passei para vocês, a gente explicava lá, mas eu vou clarear aqui de novo. O N, nesse caso, ele vai dizer para nós que é os nossos 15, a vida útil que foi tabelada do nosso equipamento. Ok. Então, isso aqui vai dar um resultado para nós. Deixa eu pegar a calculadora aqui. E aí eu calculo aqui, vocês calculam aí e veem se está correto. Já vamos dar um jeito aí, então, para vocês verem melhor o quadro. Só um segundo. Melhorou um pouquinho? Achou, professor, assim. Beleza. O meu DP deu 1028,57. Confere aí. Vê se o de vocês, também tem essa. Chegaram nesse valor aí. E aí, professor? Oi. Na parte de baixo ali fica, na verdade, os 15 vezes 16, né? Não, aqui embaixo está errado. Dava dando 900 aqui. Pra mim também tá dando 900, por isso que eu fiquei... Não, tá certo. É mais um. Então é 900, tá certo. Eu botei menos um aqui, então tá certo. Não, então, beleza. Quanto deu? 900 e? 900 Redondo. redondinho. Redondo? Sim. Nunca mais. Beleza. Então calculamos o DP. Agora nós precisamos calcular. Deixa eu melhor aqui. Agora vamos calcular o restante. Vamos lá. O DA. Eu vou apagar essa parte toda aqui para ficar melhor aí para vocês enxergarem. Guardem o valor do DP aí, 900.
Vamos lá, o nosso BA vai ser igual ao VAP vezes 2 N, 2 vezes N, menos o VAP, mais 1, vezes o nosso DP, tudo isso dividido por 2. É isso? É isso. Então, VAP, o que é o VAP? Ele está dizendo ali embaixo para nós. E também tem naquela aula lá. Idade aparente. Então, aqui nós vamos usar a informação da idade aparente. O N é 15. O VAP... Professor, Oi? a idade aparente não é 5 anos? Não. A idade aparente é 5. Ele foi comprado há 3 anos, né? É isso aí. Tá, obrigado. Eu não tenho aqui anotado em lugar nenhum. Mas vamos lá. Tá logo em cima ali, acho que o professor tinha anotado no quadro. É que eu tô... tá lá em cima. Valeu. Mais 1 vezes o DP. Então, 5 mais 1 vezes o DP. O DP é o que nós acabamos de calcular. Deixa eu autorizar o colega aqui a entrar. Vamos ver quanto é que deu agora. Quanto vocês acharam? R$ 58.500 deu para mim. Mais alguém? Isso aí, 58.500. Mais? Vou deixar anotado aqui. Não tem essa resposta. Tá. Vou fazer a conta aqui, então. Duas vezes N menos o VAP. Todo mundo chegou nos 58.500? 54, não? Ah, pois é. E agora? É por causa da soma do 1, ou ali com o 5, eu acho, professor. Aí é. Então, eu achei 54. E aí, o que acontece? Né? Aí é uma questão da matemática, para nós não se perder depois lá na frente, né? 2 vezes 15, 30. Menos 6, 24. 24 vezes 5, vezes 900, dividido por 2. E aí? Qual é o certo? 54. Todo mundo entendeu? 54, né? Tá, então assim, vamos cuidar isso para nós não errarmos na segunda-feira, né, pessoal? Beleza? Beleza. Então, vamos para o próximo.
Ali, é 2 vezes 15 menos 6, tu falou? É. Isso aí. Não é o menos 4? Por que menos 4? Porque é menos 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. Ah, o menos tá certo. É que eu fiz. Tá. Entendi. Fechou? Fechou agora. O que você precisa que eu repita, Daniele? Tudo? Daniele Hall. Ah, tá. Então tá bom. Bota um parêntese extra aí no mais, Eu vou pôr parênteses aqui para mais um ali. É. Daí o pessoal não vai se perder mais. Aí, ó. Beleza? Então vamos lá. Qualquer coisa, gente, vocês podem voltar lá naquele exemplo da aula que ele vai ter, só vai estar mudando esses valores aqui, do valor inicial, do valor de novo, a vida útil e a idade aparente, mas o resto é o mesmo mecanismo, tá? Eu posso apagar? Por mim, sim, professor. Viu, professor? Oi. Eu botei o parênteses aqui na calculadora, não chegou nem perto de 54. Duas vezes 15. Trinta. Sim. 5 mais 1, 6. 30 menos 6, 24. Tá acontecendo isso aí na tua calculadora? Eu botei tudo os cálculos ali. Como? Eu botei todos os valores com parênteses ali. Mas assim, ó, não precisa nem calculadora, tá? Ó, 2 vezes 15, 30. Sim. Menos 5 mais 1, 6. Aqui dentro o resultado deu 24. Ok? Aí 24 vezes 5 vezes 900 dividido por 2. Foi ou não? Agora deu. Tá, então assim, ó. Tu te cuida com essa tua calculadora aí, que eu já vi umas quantas vezes que vocês não se dão muito bem. Façam as bases, leva ela para passear. Ah, não dá, porque agora temos tudo pego. Vamos fazer pelo... Vamos fazer pelo método da taxa. Vamos deixar o linear por último. Professor, Oi. tem que calcular ainda o valor do mercado desse aí, né? Para Ah, terminar o é. método. Mas agora é fácil, né? Sim, agora pega os 120 e 120 diminui. mil. Vamos fazer o valor final aqui embaixo. Aqui. É 120 mil, que é o valor de novo, menos a nossa depreciação. E aí a gente tem que o valor do nosso equipamento é 120. Quantos? 66? Todo mundo? Todo mundo sabe o que está acontecendo?
Todo mundo Sim. sabe o que é isso aqui que eu não tinha feito, que o colega me chamou a atenção? Sim, senhor. Valor de mercado. O valor de mercado... aqui, ó. Ó, tá bem aqui. O que é o quê? O método de Cole, ele utiliza... Eu falei para vocês que eu ia iniciar já fazendo o cálculo, mostrando para vocês. Por aqui, ó. Eu iniciei o cálculo calculando logo de cara o DP, porque eu sabia que ele seria jogado dentro do meu DA. Ó, aquela confusão que deu lá, professor, mas não tem parêntese. Tá, então tá lá o parêntese lá, que a gente fez. Aí, esse meu DA é a depreciação total ou acumulada. Então, o VM, ó, o valor do equipamento, hoje, é o valor de novo, no nosso caso foi os 120 mil, menos a depreciação que foi os 54 mil. Então, esse valor final aqui é o que a gente buscou. Vocês vão ver que em todos os métodos a gente acaba, nesses 3 métodos, a gente trabalha sempre procurando a depreciação e descontando do valor dele de novo. E aí a gente tem o valor do nosso equipamento na data de hoje, vamos dizer assim. Fechou, Eduardo? Beleza, então. Muito bem. Então, agora eu vou apagar aqui para a gente continuar. Método da taxa. A fórmula da taxa é igual ao T dela, 1 menos raiz, aqui dentro tem um N, aqui tem o valor residual no instante, e aqui nós temos o valor de novo, e tá ok. Esse método da taxa, nós calculamos uma taxa, e aí essa é a taxa que nós vamos depreciar ele anualmente. Então vamos fazer o cálculo aqui. 1 menos. Quem é esse N que vai aqui em cima? O N, nesse caso, é ou são os 15 anos. Lembra que antes, lá na outra, esse vida útil, ele aparecia também para nós? O valor residual. O valor residual a gente já tinha calculado antes. É 10% do valor de novo, 12 mil. E o meu valor de novo, 120 mil. Ok. Aqui nós vamos ter uma taxa. Gente, lá no método, eu vou voltar lá na aula. Só um pouquinho.
Aqui eu não sei se vai estar tão aparecendo tão bem. Aqui, ó. Esse aqui é o exemplo que tem na aula, que a gente fez da aula. Então, de novo, por que eu estou voltando nesse negócio da aula e mostrando para vocês? Para vocês perceberem que aquilo que está ali, que a gente fez na aula passada, ou não, antes da última, nós mudamos apenas as informações sobre o equipamento, mas o passo a passo, a metodologia é a mesma, tá? Vamos ver lá quanto é que deu a taxa aí. Zero, 142, mais alguém? Para mim também. Beleza. Ah, nessa calculadora. Muito bem. Então, a nossa taxa... Ui! 0,85? Tem alguma coisa aí que não está legal. Ah, tá. Beleza, então. 0,142. Eu vou tentar passar aqui no quadro do jeito que está, mas se eu ver que precisa, eu apago o resto ali. Mas vamos lá, porque são só 3 anos. Primeiro ano. Então, 0 até o primeiro ano. Quanto ele valia quando ele era 0 quilômetros? 120 mil. Qual é a taxa de depreciação? 0,14. Então, eu vou aplicar a taxa e vou ter um valor 120 mil vezes a taxa. 1.704. Então, isso aqui deu 1.704. Todo mundo achou isso ou não? No final, ele vai valer os 120 mil menos essa taxa de 1.704. Aqui, nesse instante aqui, ele vai estar valendo 102.960. Ok. E depois? Bom, depois ele vai ter mais um ano de vida, de 1 a 2. Quanto é que ele vale no início desse ano? 102.960. A taxa é sempre a mesma. Professor, Câmbio. ali é 17.040, na verdade, né? Ah, bom. Então, se é assim, sim. É, 17.040. Isso. Eu escrevi, falei de um jeito e escrevi do outro. Ou foi o contrário? R$17.040. Ok. Vamos lá. Agora, 102.960 vezes a taxa. 14.620. 14.620. Então, aqui, ao final desse ano, ele vai estar valendo 102.900. 88? 339,168. Foi? É isso que vocês acharam? Vou ter que apagar aqui para ficar melhor.
do 2, então, até o 3. Bom, no início, ele valia os 88 mil. Aí a gente aplica a taxa e temos o valor final. Ponto 140. R$ 75 mil, vocês acharam? Todo mundo? No final do 2 ali é outro valor, professor. Não é esse? Não. Quanto? Deu 88.545 para mim. Quanto? 88? 545. Pode ser. Pra mim Vamos fechou lá. os 88 a 339. Sei. Eu também, com 39. 102.960,142. Ah, tá certo. Eu fiz vezes ponto 14. Desculpa aí, professor. Eu não fiz 4. Ao vivo é assim mesmo. Tem uma dúvida. No Vai. caso aí, pela taxa, ela vai ser só nos 3 anos ou ela vai ser na vida aparente também dos 5 anos? Não, nós vamos até os 5. Ah, tá. Não, que eu só entendi que no começo o senhor tinha falado nos 3 anos. Eu Tá. tô com 3 anos na cabeça, não sei por quê. Não, tranquilo. Só pra... Mas vai mais 2 anos. Ok, obrigado. Nós vamos até a idade aparente sempre. Vamos tentar fazer um ajuste aqui, vamos ver o que vai sair. Qualquer coisa a gente apaga e segue. Então, agora, do terceiro até o quarto. 75 mil vezes a taxa. R$ 65.032. Com 49. Foi? Tá. Então, enquanto vocês vão conferindo, eu vou montando a outra parte aqui. Tá. Eu achei 55 no final. É isso aí, professor. Tá. Então, assim, ó, deixa eu só
chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esses dois métodos, o método da taxa e o método Decole, vocês viram que deram valores parecidos. Não lembro aqui, antes deu 120 e menos 50, antes deu 66. E o da taxa deu 55. Tá. Vamos ver o que ele vai conversar com nós agora pelo método linear. Então, vamos pensar na segunda-feira. O que acontecerá na segunda-feira? Eu te dou uma questão com o mesmo padrão dessa que a gente está discutindo aqui e vou pedir lá para você me dar fazer a avaliação e me passar a informação pelo método Decole, pelo método da taxa e pelo método linear. Não tem muita... eu não vou pedir para você fazer uma avaliação usando os 3 métodos, por exemplo. Ou seja, que você fizesse o cálculo pelos 3 métodos e me desse um valor. Eu vou te pedir para que você me dê a informação do valor de cada um dos métodos. Por que isso? Porque eu preciso perceber que vocês entenderam os métodos. Professor, qual método que eu vou utilizar para fazer a avaliação do meu equipamento? De novo, são ferramentas que que a gente está entregando aqui para você. Você pode cortar um pedaço de madeira de serrote, de facão, de machado, de motosserra, serra circular, enfim. Mas todos eles irão cortar a madeira. Então, o que eu quero dizer é que se vocês quiserem ter... eu calculei por um método e quero ter certeza daquilo. Então, eu posso utilizar o outro método ou chamar mais um método para que eu tenha certeza, então, dos custos. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo método é o método linear. No método linear, a gente tem... Posso apagar aqui, pessoal? Por mim, pode. Então, tá. Pelo método linear, a gente tem 2 possibilidades, né? Ou duas formas, 2 jeitos de fazer o nosso cálculo. Qual é o que eu uso, professor? Aquele que você se sentir mais à vontade. Eu vou fazer o cálculo da uma forma que eu acho que é a mais fácil, mas a gente pode depois trabalhar também com a tabela. Bom, o valor de novo e a vida útil está ok. O valor residual também está tranquilo, né? O nosso valor residual são os 12 mil. Beleza. A questão é que o que nós temos que nos perguntar é, se eu tenho 120 mil novo e o valor residual é 12 mil, então qual é o valor depreciável? Ou seja, qual é o valor do equipamento que eu vou abater ao passar dos anos? É isso que ele está conversando com a gente. Então, eu vou deixar escrito aqui para você que o valor depreciável é igual ao teu valor dele enquanto novo, menos o teu valor residual. Então, nós vamos ter que o nosso valor depreciável é igual a 108 mil. Se eu não tiver loucão. Beleza. Agora, ele está perguntando para a gente para mim saber quanto
em dinheiro, né? Em valor, eu deprecio por ano. Então, vamos lá. O meu valor depreciável, 108 mil. E aí, esse meu valor depreciável de 108 mil, eu vou depreciar por quantos anos? Pelos 15 anos da vida útil dele. E aqui eu tenho um valor da minha depreciação, 7.200. Então, eu tenho 7.200 de depreciação por ano. Legal. E agora é a barbada, né? Quantos anos tem o nosso equipamento? Ah, professor, ele tem 3 anos. Não, 3 anos é o que diz a nota fiscal. A idade aparente dele é 5 anos. Ah, então tá. Então, se eu tenho uma idade aparente de 5 anos, aí a depreciação dele é 36 mil. Quanto ele valia? A mesma história lá atrás, tá? Que a gente tinha feito, lembra? O ROEM, ou o valor de mercado, ou o valor atual é igual ao valor dele novo, menos a depreciação. Então, pelo método linear, ele vale 84. Porque essa altura da noite já não funciona mais os câmeras. 84 mil. Fechou aqui com o meu também, calculei agora. Tá. E daí, professor? E daí que eu queria dizer para vocês que esse método linear, ele ficou um pouquinho, para não dizer um pocão, mais distante dos outros dois métodos. Então, qual desses métodos está correto? Ou qual desses métodos eu utilizo para fazer a minha avaliação? Todos os métodos estão corretos. E todos os métodos devem ser utilizados e podem ser utilizados. A questão é, quando eu estou fazendo uma avaliação que eu sei que ele será as próximas avaliações serão feitas de forma contábil, então eu posso trabalhar com um método linear. Mas se vocês quiserem ter um método, na minha opinião, mais justo, os outros dois métodos falam, me parecem ser mais justos, porque eles depreciam mais quando ele está mais novo e depreciam menos quando ele está mais velho. Então, no método linear, você deprecia igualmente. Então, você tem que cuidar o que tu está fazendo lá de avaliação. Se é uma avaliação judicial, vocês podem usar qualquer um dos métodos, mas aí tu tem que dar uma olhada o que está acontecendo nessa avaliação, né? Eu prefiro trabalhar com valores mais próximos daquilo que a gente entende como sendo uma realidade. Ou seja, daqui a um pouco trabalhar aí com o método da taxa ou com o método de Colli, você tem uma coisa mais constante, mais atual, um valor mais de mercado, vamos dizer assim. Bom, supondo que está tudo bem aí, porque vocês não me falaram nada ainda, a questão 1 está respondida. Acabou. Nós não temos mais nada para falar sobre a questão 1, tá? Alguma dúvida aí, galera? Professor, se eu fizer pela forma